Bem-vindos ao treinamento do módulo Recursos Humanos do CRM BAIG. Ao entrar no módulo de Recursos Humanos, nós vamos ter aqui em cima as opções de busca, primeiramente. Okay? Portanto, dá para se buscar o usuário pelo nome, ou no caso, usuários que são ativos no sistema. Usuários que são inativos vão aparecer aqui. E ou pelo código. Nesse caso, eu quero buscar um usuário porque eu vou trazer como teste. Mas antes disso, como cadastrar um novo funcionário? O novo funcionário ele pode ser do tipo simplesmente funcionário, ele não tem acesso ao sistema, então é só preencher e não marcar esse quadradinho. Ou se ele for ter acesso ao sistema, é só marcar o campo de usuário e aparece uma mensagem dizendo que pode haver custos, consoante ao plano que foi escolhido, a quantidade de usuários que foi escolhido, mas caso não tenha necessidade, é simplesmente fazer o desmarque dessa opção, ok? Então é preencher os dados todos aqui. A única atenção aqui de obrigatoriedade é o e-mail, o nome, o primeiro e último, nome completo, e aqui a questão do associar esse usuário como responsável de clientes. Se eu associo esse usuário como responsável de clientes, quer dizer que ele passa a ser responsável no módulo clientes. Começa a aparecer o nome dele. Vamos como exemplo. Eu vou pegar esse usuário aqui, é o usuário chamado usuário teste. Okay? Esse usuário teste eu vou marcar ele como responsável. Automaticamente, tudo que se altera aqui automaticamente fica salvo. Qualquer coisa, se eu digito aqui isso aqui e clico fora, ele automaticamente aparece a mensagem e salva. Okay? Então, no exemplo aqui, no módulo clientes, quando eu vou cadastrar um novo cliente, eu dou aqui novo cliente, ele vai aparecer o usuário teste como responsável de clientes. Okay? Então, podemos adicionar ou excluir usuários caso precise. Então, atenção a esse detalhe aqui. Eu posso deixar ele ou não como responsável de clientes. Então, esse usuário nesse momento tem acesso ao sistema. Imagina que porventura ele foi desligado ou não pertence mais à empresa. A primeira coisa a se fazer é marcar ele como inativo. Marcando como inativo, ele automaticamente perde o acesso a todos os módulos. Isso some, ele não consegue visualizar mais recurso nenhum. Okay? Ele não consegue ter acesso mais nenhum a nenhuma informação do sistema, ou seja, não precisa excluí-lo. Basta deixar como inativo, certo? Aqui aparece a opção de excluir, mas não é o indicado. Tá? Tanto é que aparece a mensagem e não é o interessante fazer essa exclusão. Basta deixá-lo como inativo e assim ele já perde o acesso ao sistema. Okay? Ao criar o usuário, deixa eu colocar aqui um exemplo desse usuário inativo. Nesse caso, esse aqui. Ok? Eu posso simplesmente, após a criação do usuário, eu preciso enviar uma nova senha. Ok? Eu faço o envio da nova senha para ele, caso ele não tenha recebido, espero alguns instantes e faço o envio novamente. No usuário, ele tem aqui uma parte importante. Aqui embaixo ele vai ter a parte dos documentos pessoais, que se anexa aqui, os documentos. Ok? Mais abaixo vai ter os documentos gerais, se for o contrato. Nesse caso não tem nada aqui, mas basta eu editar para eu poder incluir alguma coisa e incluir como teste. Poderia ser contratos, folha de ponto, alguma coisa do tipo. Bastaria eu marcar, escolher o tipo de documento geral, anexar e botar alguma observação aqui, que virá aqui o que é, o tipo do documento que é e o tipo da observação. Aqui embaixo tem o acesso que ele tem ao CRM. Ok? Então, muita atenção a esse detalhe, porque por padrão vem definido que ele vai ver todos os módulos, o acesso é condicionado a ele ter ou não. Ok? Então, por exemplo, esse campo aqui ele apenas visualiza os módulos, então ele apenas consegue visualizar esses módulos. Se ele não tiver o acesso do lado de cá,
Se ele não tiver o acesso do lado de cá, ele não vai conseguir alterar. Ou seja, ele só visualiza os módulos, não consegue nem sequer entrar, mas tem a opção de visualizar. Visualizar ou retirar. Se você não quiser nem sequer que o usuário saiba a existência daquele módulo, é simplesmente desmarcar isso aqui. Ok? Portanto, a parte aqui e isso acontece com todos. Só que eu desmarco, por exemplo, ele nem sequer vê. Então não adianta que ele ter acesso se ele não está visualizando, né? Os dois têm que estar marcados para que o usuário possa usufruir e utilizar o módulo, ok? Esses campos em vermelho são campos importantes, por isso que estão em vermelho. Por exemplo, aqui no estoque, ele está marcando aqui que ele é administrador do estoque, ou seja, ele pode excluir itens, coisas sensíveis. No financeiro, a mesma coisa, ele é um admin, ele pode ver o histórico, ele pode ver o saldo. Okay? Se for um usuário normal que só vai fazer lançamentos do financeiro, ele consegue fazer lançamentos. Por exemplo, aqui, informações de todos os testes, é o financeiro. O usuário administrador, ele vai ver o saldo, okay? Ele vai ver o histórico. O usuário normal, ele só vai fazer lançamentos de receita ou lançamento de despesa, mais nada, ok? Portanto, voltando aqui ao exemplo, então essa informação é sobre o admin do financeiro. Aqui de clientes, a mesma coisa, ele é responsável por clientes, então ele consegue ver algumas funções lá dentro, e ele admin, ele consegue ver todos os clientes, ok? Existe uma questão que ele é responsável, ele vê só os clientes, todos os clientes que ele é responsável, ou existe a função ver todos quando é o dono da empresa ou um gerente que vê todos os responsáveis, por exemplo, tá? Ok. Então aqui embaixo no call center tem a opção do admin de excluir, editar e excluir. Eles conseguem se excluir coisas no sistema de forma geral, editar e excluir de forma geral. Okay. No RH, tem essa opção aqui, por exemplo, de alterar acesso. Okay. O alterar acesso é exatamente esse campo aqui, porque às vezes uma pessoa do RH coloca um novato que é do recursos humanos, ele não pode sair alterando a permissão de qualquer pessoa no sistema, né? Então, se isso aqui ficar desmarcado, por exemplo, ele não terá acesso mais a esse quadrado aqui de alterações. Okay? A página, o ponto é a mesma coisa, o ponto tem acesso ao ponto, ele vai ter acesso a isso aqui, mas a página do ponto é uma página especial que ele vai simplesmente poder, esse usuário que for criado, ele vai poder picar o ponto, ele vai poder dar entrada ali, né? Então é um acesso especial também, por isso que está aqui. E no social, na rede social, a mesma coisa. Tem uma parte de administrador, ou seja, ele pode excluir posts de outra pessoa. Um post que, imagina, como exemplo, algum funcionário faz um post indevido, um post que não deveria ser feito. Quem tiver o acesso como admin pode simplesmente excluir o post daquela pessoa, para que não fique ali de forma indevida. Ok? Então ele tem um recurso aqui de admin. No mais é isso, espero que tenham gostado. Qualquer questão, entre em contato com o nosso suporte.